A lista de presença registra na casa o comparecimento de 51 senhoras deputadas e senhores deputados. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos nosso trabalho. A senhora secretária, ilustríssima deputada Rosiane Ferreira, procederá à leitura da ata da sessão anterior. Às 20h32, o senhor presidente encerrou os trabalhos e convocou sessão extraordinária para amanhã, quarta-feira, 14 de dezembro, às 9 horas, com a seguinte ordem do dia. Discussão em turno único do projeto de lei número 1992-B de 2007. Discussão em primeiro turno das propostas de emendas à Constituição números 471-B de 2005, 3-B de 2007 e 270-B de 2008. Lembrou que haverá sessão do Congresso Nacional às 12 horas no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação de projetos do Congresso Nacional. Era isso, senhor presidente. Abrindo as breves comunicações por 3 minutos, deputado Manato, do Espírito Santo. Muito obrigado, senhor presidente. É sempre um prazer estar aqui nessa tribuna e hoje, essa quarta-feira, já prometendo ser um dia de muito trabalho. Nós temos diversas PECs para ser aprovadas e também hoje nós vamos discutir uma PEC que interessa muito aos aposentados, aqueles pensionistas, a PEC da paridade, a PEC 270. Tenho certeza que nós vamos resgatar o que ficou para trás. Isso aí é de uma importância fundamental para o nosso país, para essas pessoas. Nós temos que cada dia mais valorizar também aos aposentados, porque os aposentados deram muito pelo nosso país. Os aposentados trabalharam muito quando estavam na ativa. E não é justo que nós não temos uma correção salarial igual a quem está na ativa. Então nós temos que brigar, lutar para fazer essa justiça com essa categoria, que muito serviu ao nosso país e tem muito para ajudar também ao nosso país. Então é o que eu desejo hoje nesse dia de trabalho, que nós possamos trabalhar focado com esse muito trabalho que temos para realizar ainda hoje. Muito obrigado, presidente. Minuto a deputada Fátima Bezerra e depois a Guimarães. Senhor presidente, depois da votação da PEC da música, renova aqui o apelo para que possamos votar hoje a PEC 270, que traz justiça aos aposentados e aposentadas do nosso país, bem como também, para incluir na pauta a PEC 89, que trata do teto único, para os servidores. É uma proposta importante, tem um cunho moralizador e vem na direção exatamente de corrigir as graves distorções salariais. Próximos inscritos, deputado Assis Carvalho e Paulo Feijó. Deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, tem 3 minutos. Mas queria, senhor presidente, também, com muita alegria, anunciar que hoje, se Deus quiser, nós vamos estar aí votando a PEC 270, que é uma luta histórica de tantas pessoas que, por uma questão de justiça, sofria por conta dessa regulamentação, pessoas inválidas que precisam de um tratamento mais humanitário. E o acordo de líder que aconteceu no dia de ontem nos alegra muito em poder hoje estar votando esta PEC aqui nesta casa. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Eu gostaria de lembrar, está pautado para hoje, em sessão extraordinária, a PEC 270 e até esse 170, me perdoe, e até esse momento 270. E até esse momento nós temos no painel registrado 141 pessoas. Nós precisamos pelo menos 308 votos. E é claro, precisamos ter mais de 350 aqui para garantir a aprovação dessa PEC. Então faço um apelo a todos e lembro que hoje está pautado uma das PECs mais importantes dessa casa. Geraldo Rezende, depois Domingo Dutra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu não poderia deixar de manifestar meu contentamento com o resultado do colegiado de líderes, que apontou para a votação hoje, em uma sessão extraordinária,
acordo de todos os líderes, a votação da PEC 270. Tenho recebido, através dos meios eletrônicos, e o pessoal está envolvido, não só no Facebook, no Twitter, em todas as redes sociais, cobrando o posicionamento dessa casa, para que essa casa possa fazer justiça aos servidores públicos que se aposentam por invalidez. Nós, quando votamos aqui a PEC paralela, em 2005, cometemos injustiça. Quando a maioria dos deputados, dos senadores acreditava que estava fazendo justiça, deixou ao largo, ou seja, fez um tratamento diferenciado e tratou com injustiça os servidores públicos com invalidez. Hoje, essa casa pode corrigir esse erro. Hoje, essa casa pode fazer justiça. E nós estamos vindo aqui manifestar, desde já, o nosso voto favorável e entendendo que precisamos também aqui fazer por justiça uma defesa do nosso líder, deputado Henrique Alves. Desde o primeiro momento, quando nós fomos discutir com o deputado Henrique Alves, ele se colocou à disposição e trabalhou incansavelmente para que os demais líderes do Colégio de Líderes da Casa pudessem pautar essa matéria. Então quero fazer aqui o meu elogio, reconhecer o trabalho do líder Henrique Alves e, acima de tudo, confortar, dizer a todos que hoje nos estão acompanhando e vão acompanhar, como estão já fazendo, através das redes sociais, os servidores do país todinho, que nós estaremos aqui para dizer sim, para que nós possamos resgatar um compromisso, fazermos justiça aos servidores que, na maioria das vezes, já sofrem preconceitos, porque há uma parcela que enxerga que o servidor que se aposenta por invalidez, ele está querendo fugir do trabalho, não está querendo cumprir sua obrigação com o país. Ao contrário, são pessoas que dedicam a sua vida e que gostariam de continuar o trabalho. E mais ainda, quando se aposentam com os seus dividendos por zonas de contribuição, ao contrário que na iniciativa privada, que aposenta com seus salários integrais. Justiça, votando a PEC 270. Demora 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu ocupo a tribuna na manhã de hoje, primeiro para poder registrar minha alegria e satisfação, de uma luta que inclusive apresentamos aqui nesta casa, vários requerimentos, e que hoje, se Deus quiser, assim que completarmos o quórum necessário, regimental, nós vamos ver, sendo votado e, não tenho dúvida, aprovado para fazer uma questão de justiça, a PEC 270, para fazer justiça com todos os invalidados, todos os aposentados por invalidez, melhor dizendo, do nosso país. Sabemos que a aposentadoria por invalidez, ela tem que ser de forma integral, porque ninguém se aposenta antes do tempo que quer, e sim por uma doença cometida durante a sua jornada de trabalho, por um acidente que possa vir a sofrer. E quando esse fato vem a ocorrer, é quando esse servidor precisa receber os seus proventos de forma integral, porque é desta maneira que eles vão ter a condição necessária financeira para custear todas as despesas com medicamento, todas as despesas com a sua saúde, todas as despesas com as consultas médicas que ele vai precisar se submeter a partir desse momento. Então, mais do que nunca, é necessário que todos os aposentados, servidores, tenham aposentadoria por invalidez de forma integral. E eu tenho certeza que todos nós, que estamos aqui representando o povo brasileiro nesse parlamento, vamos ter o compromisso de dentro de mais alguns instantes, assim que tivermos o quórum regimental, de votar, de aprovar e de fazer justiça com todos os servidores que precisam da sua aposentadoria de forma integral. Então eu quero dizer aqui e quero convocar todos os deputados e deputadas para que possamos nos somar e possamos mostrar para o Brasil a responsabilidade que tem esse parlamento com a PEC 270, aprovando a PEC 270 ainda hoje,
para que nós possamos, desta maneira, cumprir o nosso papel e respeitar aqueles que precisam de aposentadoria de forma integral. Muito bem, deputado Amaury Teixeira, depois Jô Moraes. Senhor presidente, hoje nós vamos corrigir aqui nessa casa uma das maiores iniquidades cometidas neste país contra os servidores públicos, o RGPS. E é interessante que essa PEC tem uma mobilização muito grande em torno dela. Mas eu vi o discurso aqui, mesmo quem é favorável à desinformação na casa, mesmo líderes de partidos importantes, a PEC do deficiente físico, a PEC das pensionistas, nada disso. A PEC 270 é para corrigir uma iniquidade, é igualar o servidor público que tiver invalidez permanente aos trabalhadores do RGPS. Ou seja, o RGPS garante proventos integral para quem se aposentar por invalidez permanente. Nós queremos o mesmo tratamento para o servidor público, para corrigir essa injustiça, para corrigir essa iniquidade. Mas a Constituição tem outra iniquidade, que é a cobrança de contribuição social sobre o provento dos servidores aposentados. A Constituição torna imune os trabalhadores privados de contribuição, inclusive o entendimento que é cláusula pétrea, ou seja, não pode haver contribuição sobre provento do RGPS, mas existe contribuição sobre provento dos trabalhadores, dos servidores públicos. Para o ano nós temos que corrigir essa outra iniquidade, temos que aprovar a PEC 555 e de vez. E temos outra PEC importante que o senhor milita, que é importante para o servidor público, que é o teto único para todos os poderes, inclusive no grau, no status de maiores comandos. Mas, senhor presidente, eu, além disso, de registrar minha alegria em relação à PEC 270... Alex. Bom dia. Bem? Muito obrigado, senhor presidente. Um bom dia a todos, senhores e senhoras parlamentares. Hoje é o dia da votação da PEC 270 e no início do meu mandato, desse meu primeiro mandato, eu fiz o pedido de inclusão na pauta desse tema tão importante, a aposentadoria integral dos servidores aposentados por invalidez. E com alegria eu vejo hoje, antes do final deste ano, nós estaríamos votando esse importante projeto. Muito obrigado a todos. Deputado Chico Lopes, depois deputado Aldir Fax. Senhor presidente, também a PEC 270, que trata de funcionários que são acidentados ou por motivo de outro, vão para a aposentadoria e devem receber seu salário integral. Obrigado, senhor presidente. Senhor Pereira, vamos lá? E depois Haroldo de Oliveira. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero me dirigir de forma especial aos aposentados por invalidez do Brasil, especialmente do meu estado, o estado da Bahia. No dia de hoje, já está prevista na ordem do dia a discussão, o debate, a apreciação e a aprovação da PEC de número 270. Nós estaremos no dia de hoje, neste parlamento brasileiro, reparando uma das maiores injustiças já cometidas contra os servidores públicos brasileiros. Através da aprovação dessa PEC de número 270, nós estaremos incluindo na Constituição brasileira, no seu artigo 40, um parágrafo de número 22, que vai permitir aos aposentados por invalidez perceber os seus proventos de forma integral. Portanto, no dia de hoje, senhor presidente, estaremos reparando essa injustiça e é com satisfação que eu me associo a tantos outros parlamentares dessa Câmara Federal para, na tribuna desta casa, anunciar publicamente o nosso apoio, o nosso voto favorável a esta PEC, que estará, portanto, aprovando a inclusão do parágrafo 22, que diz:
O servidor aposentado com proventos proporcionais, se acometido de situação de invalidez permanente, passará a perceber proventos integrais, calculados na forma do dispositivo constitucional, que amparou a sua concessão original, com efeitos financeiros a partir da data de emissão do respectivo laudo médico pericial. Portanto, nós queremos parabenizar os líderes partidários que já acordaram pela inclusão dessa matéria na ordem do dia de hoje, e nós estaremos todos atentos na discussão, na apreciação e, é claro, no apoiamento, na aprovação dessa importante PEC, proposta de emenda constitucional, que vai restituir aos aposentados por invalidez a possibilidade do recebimento dos seus proventos integrais. Portanto, o nosso apoio, a nossa solidariedade, o nosso voto favorável a esta PEC, que estará beneficiando milhares de aposentados por invalidez no Brasil e, é claro, especialmente no estado da Bahia. Portanto, aqui a nossa manifestação de apoio e a nossa manifestação que votaremos favoravelmente no dia de hoje a essa PEC, que restitui aos aposentados por invalidez os seus proventos integrais. Muito obrigado, senhor. Minutos da tribuna. Excelentíssimo presidente, nobre deputado Inocêncio Oliveira, senhoras deputadas, senhores deputados. Queria inicialmente cumprimentar a deputada Andréa Zito, meu partido, do PSDB, pela iniciativa ao projeto de lei, na verdade uma PEC, projeto de emenda constitucional, de número 270/08, onde eu tive o privilégio de ser o relator na Comissão de Constituição e Justiça. A deputada Andréa Zito, durante muito tempo, vem perseguindo reparar um dano que foi extremamente divulgado por todo o país, que é repor aos aposentados, àqueles que se aposentaram por invalidez. Na verdade, não foi uma aposentadoria deliberada, mas uma aposentadoria compulsória, por terem problemas de saúde, problemas de deformidade durante o período de trabalho e não terem a reposição da sua aposentadoria, ou seja, que possam, a partir de agora, com a criação da comissão especial, solicitada por nós e pela própria autora do projeto, a deputada Andréa Zito, de que pudessem os aposentados receber, aqueles que se aposentaram no serviço até o dia 16 de dezembro de 98, os seus proventos de forma integral. Acho que é o início de um processo, nobre deputada Andréa Zito, que com certeza iremos corrigir, porque o Brasil, na verdade, dispensa a figura do idoso, a figura do aposentado. E é exatamente o contrário. Quando a pessoa adquire conhecimento, quando a pessoa amadurece com o tempo e pode ajudar a ensinar aqueles que estão chegando, o país vira as costas para os aposentados, dizendo a eles: olha, resta vocês agora buscarem a morte. E nós temos que fazer justiça a essas pessoas que tanto se dedicaram ao nosso país, que tanto trabalharam e que muitas vezes ainda socorrem filhos, netos e demais parentes e pessoas. Enfim, é uma maneira de reconhecer. Nós temos que fazer uma reintegração social do idoso no Brasil. Nós estamos discriminando o idoso. E Vossa Excelência, nobre deputado Andréa Zito, recoloca um papel fundamental no Congresso Nacional, que é exatamente a reposição de parte dos salários daqueles que se aposentaram antes de 98 e não têm os seus proventos corrigidos. Que possamos no Congresso Nacional termos nos próximos anos como tema principal a questão do idoso, daquele que obviamente hoje consegue uma longevidade maior. Há muito tempo atrás, uma pessoa com 80 anos era tido como idosa. Temos o grande Oscar Niemeyer, hoje com cerca de 104 anos de idade, ativo, fazendo projetos, o que demonstra que é uma virtude ter idade e não, na verdade, uma maneira de excluirmos da nossa sociedade aqueles que contribuíram muito. Então está de parabéns a nobre deputada Andréa Zito por sua iniciativa. Breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre deputado Amaury Teixeira. Dos anais, a Anfip, que tem prestado enormes contribuições a essa casa, inclusive é uma das entidades responsáveis, certamente, pela entrada na pauta hoje da PEC 270. Então eu gostaria de fazer esse registro
Questão de ordem. Presidente, eu gostaria, já que nós temos quórum, eu gostaria de contar com a vossa sensibilidade para que nós possamos começar a ordem do dia. Inclusive, eu apresentei aí um requerimento e seria muito importante se nós começássemos já a ordem do dia, votando aqui as PECs que foram apresentadas ontem por acordo. E devido até ao requerimento que eu pude apresentar, eu gostaria muito que nós iniciássemos os nossos trabalhos aqui. Certo. Responderia a Vossa Excelência oportunamente. Okay, a questão de ordem de Vossa Excelência procede. Presidente, eu indago a Vossa Excelência. Nós estamos desde as 9 horas com o painel aberto, 292 senhores deputados já marcaram presença, a ordem do dia já deveria ter começado, 11h41 da manhã, a sessão vai até às 14 horas, quero saber se Vossa Excelência vai abrir a sessão ou vai aguardar que o presidente venha, já que temos requerimento da deputada Andréa Zito para a inversão da pauta e vamos apoiar a inversão da pauta proposta pelo PSDB, capitaneada hoje pela deputada Andréa Zito, para que votemos a PEC 270 para corrigir um grande problema que foi feito lá atrás, que é a questão da invalidez no serviço público. Portanto, gostaríamos que Vossa Excelência desse início à ordem do dia para que pudéssemos avançar na pauta. Deputado Valdinei, nós estamos exatamente debatendo esse assunto. Sei que Vossa Excelência sabe que o Congresso foi convocado para meio-dia, com um acordo de votar os créditos que estão acumulando, são cerca de 27 créditos extremamente importantes que precisam ser votados. Tivemos uma reunião com participação, inclusive, da oposição. Eu sentei a essa mesa exatamente para dar andamento à sessão, esperando que pudéssemos fazer um acordo. O presidente pediu 1 minuto para fazer o entendimento, eu estou aguardando esse 1 minuto e depois vamos dar prosseguimento à sessão. O deputado Silva Machado pediu 1 minuto. Pois não, deputado Pedro. Deputado Edilson Araújo. Senhora Presidente, registro por derradeiros, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, que esta Casa, após a concordância dos líderes, está pautada a PEC 270 de 2008. A proposta de emenda constitucional corrige uma grave distorção. Ela torna integral a aposentadoria por invalidez no serviço público e estabelece a paridade em relação aos salários dos servidores da ativa. Vale lembrar que a aposentadoria integral por invalidez era um direito do servidor público que lhe foi retirado. Como sabemos, a PEC passou pela Comissão Especial em novembro de 2009 e essa demora na votação prejudica muito o servidor e que sofre com uma queda expressiva na sua remuneração. E, portanto, é preciso que essa PEC seja votada para que possa ser restabelecido o poder de compra do salário desses servidores. Portanto, esta Casa, no dia de hoje, viverá um momento importante, fazendo justiça a todos aqueles que construíram este país e que não têm um reconhecimento através de um diploma legal, através de uma legislação. Com a votação da PEC 270, esta Casa estará fazendo justiça ao servidor público no momento em que nós estamos vivenciando os últimos anos, os últimos dias deste período legislativo. Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Presidente, questão de ordem, artigo 95. Artigo 95, questão de ordem, senhora Presidente. Com a palavra, deputado Chico. Presidente Rose, que sempre dirige com muito zelo e espírito democrático as sessões. Rose. Na verdade, seguindo o regimento, esta sessão extraordinária só se encerra às 13 horas. 14? Como a sessão do Congresso está convocada, mas ela não tem esse poder de alterar a nossa. E nós, ontem, no Colégio de Líderes, o presidente Marco Maia anunciou trabalho em plenário desde as 9 da manhã, exatamente para agilizar alguns pontos
finais da pauta. Por outro lado, é notório que a PEC 270, da deputada Andréa Zito e de todos os líderes, de todos nós, que faz justiça, afinal, aos servidores inválidos, tem amplo consenso. Então, é o mais lógico, mais razoável do ponto de vista da eficácia, que ela venha em primeiro lugar na pauta. Então, há uma proposta de inversão de pauta. Há uma proposta de inversão de pauta, corretíssimo. Então, a questão de ordem, faço a Vossa Excelência, se não vai colocar para apreciação desse plenário, creio que é uma coisa também simples, essa inversão de pauta, para, pelo menos, justificar polêmicas que vão acontecer, essa convocação extraordinária. Eu concordo com Vossa Excelência. E até que vou tentar agora, consensual, já que presidirei a sessão ao meio-dia, vou tentar, inclusive, que essa convocação do Congresso passe para 1 hora, porque acho muito justo, não se justifica convocar uma sessão extraordinária e não se votar nada. Eu gostaria... O presidente está vindo ao... Apenas para concordar com o deputado Chico Alencar. Só comunicar que o deputado Marco Maia, presidente da Casa, está se dirigindo ao plenário. Tudo bem. Só para concordar com o deputado Chico Alencar, nós estamos na ordem do dia, tem matérias na pauta, há um requerimento de versão de pauta do PSDB, do projeto da PEC da deputada Andréa Zito, que o Democratas apoia, entende que é urgente, que, como disse o deputado Chico Alencar, que tem consenso nessa casa, que seria muito importante que nós pudéssemos aprová-lo e votar a PEC, já que, como há consenso, e como a sua boa vontade de tentar estender a nossa sessão até 1 hora, até porque não há outro instrumento para encerrar a sessão que não seja por algum requerimento de retirada de pauta das matérias, nós pudéssemos votar essa matéria, né, e encerrar depois a reunião e aí sim entrar na sessão do Congresso Nacional, que também é muito importante. Eu quero comunicar aos senhores deputados que, em função do não entendimento pela sessão do Congresso, nós vamos suspender essa sessão, mantendo a sessão da Câmara, mantendo o mesmo painel, faremos a sessão do Congresso em meio-dia, como está combinado, convocado, e reabriremos a mesma sessão às 2 horas da tarde. Portanto, está suspensa a sessão da Câmara dos Deputados. Retornando às 14 horas. Convoco também sessão extraordinária para hoje, quarta-feira, 14 de dezembro, após sessão ordinária, com a seguinte ordem do dia. Discussão em primeiro turno das propostas da emenda à Constituição, número 471-B, de 2005, 3B, 2007 e 270-B, de 2008. Eleição dos membros da Câmara dos Deputados que comporão a Comissão Representativa do Congresso Nacional e eleição para membro do Conselho Nacional de Justiça. Está encerrada a sessão. A lista de presença registra na casa o comparecimento de 445 senhoras deputadas e senhores deputados. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos nosso trabalho. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Gostaríamos de dar a palavra à deputada para dar Maria de Fátima Bezerra, PT, Rio Grande do Norte. Senhora Presidente, quero aqui também parabenizar. A TV Câmara passa a transmitir ao vivo sessão ordinária do plenário da Câmara dos Deputados. TV Câmara, ideias para o Brasil. Mas, senhora Presidente, hoje nós vamos ter a alegria de corrigir uma injustiça. Nós vamos votar a PEC 270, de autoria da deputada Andréa Zito. Mas precisamos corrigir outras injustiças. A PEC 270 exatamente torna isonômico o tratamento dos servidores públicos com os trabalhadores da iniciativa privada. Nós precisamos tornar isonômico também a relação dos servidores da Câmara e do Senado. Muito obrigado, senhora Presidente.
Deputado Marçal Filho. Senhora presidente, senhoras e senhores parlamentares, gostaria primeiro de destacar aqui que estamos ansiosos pela votação da proposta da emenda à Constituição número 270, da deputada federal Andréa Zito, no dia de hoje, para que possamos corrigir uma injustiça que foi feita. E também gostaria de registrar e ver divulgados nos órgãos de comunicação dessa casa o aniversário da minha cidade, Dourados, Mato Grosso do Sul, no próximo dia 20 de dezembro, terça-feira. Aniversário de emancipação político-administrativa. Doutor Aloysio Maurício Quintela e Espiridião Amin. Doutor Aloysio, PV, Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor presidente, senhora Mauri Teixeira. Primeiro queria parabenizar a deputada Andréa Zito por toda a sua luta em relação à PEC 270. Aliás, votar a PEC 270 dignifica e enaltece essa casa. Por um outro... Temos também hoje a PEC 270, uma PEC que corrige uma injustiça muito grande em face aí dos servidores. Temos uma PEC dos cartórios. Então, nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, lembrando que foi convocada sessão extraordinária hoje, quarta-feira, 14 de dezembro, às 16h30, com a seguinte ordem do dia: discussão em turno único do PL 1992 de 2007, discussão em primeiro turno das propostas de emenda à Constituição número 471-B de 2005, 3B de 2007 e 270-B de 2008, eleição dos membros da Câmara dos Deputados que comporão a Comissão Representativa do Congresso Nacional e eleição para membro do Conselho Nacional de Justiça. Bom, está encerrada a sessão. Bom, a lista de presença registra na casa o comparecimento de 470 senhoras deputadas e senhores deputados. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior e podemos manter o painel. Ele falou, Adriano? Senhor presidente. Bom, nós fizemos, depois aqui de longos 40 minutos de discussão, um entendimento para a votação do dia de hoje, que eu passo a relatar então para vossas excelências. Faríamos a votação da PEC 270, que é a PEC da deputada Andréa Zito. Na questão da PEC 270, de autoria da nossa deputada Andréa Zito, total acordo na sua votação nessa noite, o projeto de resolução e a questão da indicação do Conselho Nacional de Justiça como... Ao projeto, as emendas de plenário. Senhor presidente, uma questão de ordem, por favor. Eu queria... Questão de ordem, deputado Arnaldo Faria de Sá. Eu queria formular a questão de ordem, Vossa Excelência. Eu acompanhei o esclarecimento do presidente Marco Maia. Eu estava no gabinete e, portanto, não pude fazer contestação naquele momento. Mas o que eu quero lembrar a Vossa Excelência é o seguinte: dentro do acordo, ao 992, vai ser lido o relatório, discussão de 3 e 3 e postergada a votação para o mês de fevereiro. Até aí tudo bem. Só que, se não for votada essa matéria hoje, a pauta continua trancada. Então nós temos que encerrar a sessão e convocar uma nova extraordinária para votarmos a 270 e as demais matérias. Então era essa questão de ordem que queria ver resolvida antes de iniciar a 1992, porque ela não será concluída. E a não ser concluída, como é urgência constitucional, outra matéria alguma poderá ser votada. Então, encerra-se a sessão, convoca uma nova extraordinária com a 270 e demais matérias. Essa é a questão de ordem. Esse é o entendimento da mesa também. Deputado Arnaldo Faria de Sá. Ok, então, terminada a discussão, encerra a sessão, preserva o painel e uma nova sessão com a 270 e as demais matérias. Pois não. Obrigado. Obrigado. Senhora presidente, eu queria completar esta casa, porque nós teremos na próxima sessão extraordinária a oportunidade de votar
a PEC 270, aquela que vai garantir integralidade e paridade para o aposentado por invalidez. É uma injustiça que se comete com todo aposentado por invalidez, desde a emenda constitucional 41, que por falta de atenção da aprovação daquele texto e na sede de aprová-lo, que gerou inclusive a PEC paralela à emenda 47, os aposentados por invalidez ficaram, como se diz vulgarmente, a ver navios. E nós tínhamos que resolver essa questão. E a PEC 270, apresentada pela deputada Andréa Zito, da qual fui relator, resolve essa questão. E nós queremos votar o mais rapidamente possível, porque tem muitos aposentados por invalidez que estão numa desgraça só, da dó. Estão recebendo salário proporcional, numa situação de deficiência física, de incapacidade, e não há o reconhecimento da situação dessas pessoas. A PEC 270 acabará corrigindo essa distorção. Lógico que logo após a PEC 270, também emanada da emenda 41, temos que voltar à PEC 555, aquela que vai acabar com a contribuição gradativa das pessoas já aposentadas, que pagam contribuição previdenciária para o quê? Para nada, sem efeito nenhum. Queremos, portanto, sou o relator de ambas as PECs, da 270 e da 555. Vamos logo, no início da legislatura, brigar para votar a 555. Queremos votar ainda hoje a 270. Já participei de uma reunião coordenada pelo deputado Eduardo Cunha para tentar fazer uma emenda aglutinativa em que houve a necessidade de se perder parte da conquista do texto, abrindo mão da retroatividade, que certamente poderá ser conseguida em outra instância, e garantindo o princípio da questão da integralidade e da paridade. Nós poderemos, pelo menos, aqueles que já estão com prejuízo ao longo do tempo, desde 2004, ver a situação futura corrigida. Ficará a discussão de outra instância para a questão do passado. Portanto, é um grande avanço que esta Casa consegue, com uma briga muito grande de garantir essa votação da PEC 270, matérias que lamentavelmente ficarão apenas para o ano que vem, de 2012. E como ser o ano que vem, o ano político, esperamos que possa haver um pouco mais de condescendência e de respeito com os aposentados, e grande parte parlamentares devem ser respeitosos seus pais e suas mães, a não ser sejam filhos de chocadeira. Mas lutaremos ainda no orçamento desse ano para aprovar uma emenda que garanta aumento real para os aposentados, apesar da objeção que o governo ter feito a essa emenda, mas quero cumprimentar o deputado que foi relator e garantiu. Deputado Efraim Filho garantiu que existe recurso para isso. Estaremos mobilizados na votação dessa matéria, que é extremamente importante. E lamentar que a migalha da 270 não resolve a grande injustiça que se faz com os aposentados e pensionistas brasileiros. É um passo à frente, sem dúvida nenhuma, mas não é o passo ideal. Vamos continuar lutando, garantindo essa condição. Essa votação é extremamente importante para alguns, mas a grande maioria dos aposentados e pensionistas brasileiros e dos funcionários, servidores públicos em geral, não está terminando o ano de forma satisfatória, terminando o ano contente. Esperamos que o ano 2012, por ser um ano político, possamos ter um pouco mais de respeito e valorização com o servidor, com o aposentado, com as pensionistas, e que também, na Lei Geral da Copa, não se esqueça de atender o Estatuto do Idoso, os aposentados que estão garantidos. Presidenta, eu gostaria apenas de fazer um apelo para os parlamentares inscritos. Evidentemente que é direito dos parlamentares usarem a tribuna para manifestar a opinião sobre um tema que é importantíssimo para o país. Entretanto, nós já decidimos que votaremos esse tema apenas em fevereiro e temos uma emenda à Constituição que aguarda um ano para ser votada, que é a PEC 270. Então, eu apelaria para que os parlamentares não fizessem uso da palavra agora, para que nós possamos passar a próxima sessão e, portanto, por consequência, votar a PEC 270. Tato.
enquanto não se decide. Não, presidenta, o líder do governo não está aqui, evidentemente que eu não respondo por ele. Eu faço apelo aos parlamentares que estão inscritos e que farão a discussão. Nós não teremos quórum para votar a PEC 270, essa é a realidade. Portanto, nós romperemos na prática o acordo estabelecido porque os deputados estão se retirando do plenário. É simples, é matemático. Precisamos de maioria qualificada para a PEC e não teremos. A senhora presidente. Maria de Sá, para falar a favor da matéria. Senhora presidente, eu quero fazer uma consulta a Vossa Excelência. Senhora presidente, quero fazer uma consulta a Vossa Excelência. Existe uma preocupação no plenário de a discussão se prolongar e não ter tempo para votar 270. Se Vossa Excelência transferir as inscrições para fevereiro, nós podemos fazer esse acordo aqui agora. Marco Maia está lá. Professor está Marco Maia. Não é. Se o Marco Maia concordar, tudo bem. Não é para encerrar a discussão, Maia. Senhor presidente Marco Maia, presidente Marco Maia, eu fui chamado para falar e tem um apelo no sentido que eu abro a mão de falar, transferido para fevereiro para garantir o quórum da 270. Se Vossa Excelência concordar com isso, não tenho dificuldade nenhuma de deixar falar. Vossa Excelência já falou. Não falei. Eu só quero saber se fica preservada a inscrição para fevereiro, eu posso deixar de falar aqui agora. Quem propôs foi a Manuela, não fui eu. Não, tem acordo aqui. Nós estamos perdendo tempo, Vossa Excelência já podia ter falado. Não, diga, eu já falei. Nós que estamos querendo acelerar a discussão do 992 para votarmos a 270, mostrando que esta casa erra e erra muito. Foi na PEC 41, na emenda 41, que nós cometemos a injustiça com os servidores inativos. Agora, esses aposentados por invalidez poderão ter a correção da sua situação se nós votarmos para votarmos a PEC 270 e, sem dúvida nenhuma, corrigir uma distorção que desde 2003 vem há 8 anos, portanto, penalizando todos os trabalhadores. E foi, inclusive, em razão disso, nós aceitamos a proposta de acordo, retirando a retroatividade para votar a PEC 270. Porque quero votar a PEC 270. A PEC que vai dar para os servidores inválidos justiça para trazer esse povo para a justiça social. Nós vamos agora por uma questão regimental e para o melhor procedimento da votação da PEC 270, nós vamos encerrar esta sessão e vamos imediatamente convocar outra sessão extraordinária com a PEC 270. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão extraordinária para hoje, quarta-feira, 18 horas e 26 minutos, com a seguinte ordem do dia: discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição número 270B de 2008. Está encerrada a sessão. A lista de presença registra na casa o comparecimento de 480 senhoras deputadas e senhores deputados. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Eu quero iniciar a votação da PEC 270. Não, número 270B de 2008, da senhora Andréa Zito e outros. Discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição número 270B de 2008, que acrescenta o parágrafo 22 ao artigo 40 da Constituição Federal. O relator foi o deputado Arnaldo Faria de Sá. Tinha um ajuste que tinha sido feito, um acordo. Senhor presidente, a emenda aglutinativa, o acordo geral, todos os partidos concordaram, inclusive havendo a possibilidade, senhor presidente, de votar no segundo turno ainda hoje, que é um acordo para isso, votar primeiro e segundo turno, um acordo geral. Senhor presidente, apenas para esclarecer, foi feita uma emenda aglutinativa, foram feitos destaques da bancada para a emenda aglutinativa ter suporte nos destaques e tem um requerimento de preferência para a emenda aglutinativa.
E está assinado o pedido por todos os partidos, sem exceção. Requerimento de preferência já está na mesa. É assinado por todos os partidos. Então, há sobre a mesa um destaque de preferência, que precisa ser votado anteriormente. Nos termos regimentais, solicitamos destaque de preferência para a votação da emenda aglutinativa substitutiva global à PEC 170A de 2008. Em votação, as senhoras e senhores parlamentares forem favoráveis, permaneçam como se acha. Aprovado. Então, agora, em votação... É a emenda aglutinativa. Então, em votação, a emenda aglutinativa substitutiva global apresentada a proposta de emenda à Constituição número 270 de 2008. Não vai ter destaque, né? Então, sem destaque. Então, em votação, a emenda aglutinativa substitutiva global apresentada a proposta de emenda à Constituição número 270 de 2008. É votação nominal. Eu vou botar sim para todo mundo. Sim para todo mundo e iniciamos a votação. Ok? Então, em votação, as senhoras e senhores parlamentares tomem os seus assentos para que tenha início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada o democrata a votação. Convida os parlamentares para virem votar sim nesta PEC 270. Senhor presidente, PDT vota sim. Eu estou recebendo aqui da nossa comissão PR vota que sim. Tratou sobre as mudanças climáticas e medidas preventivas e saneadoras dentro de catástrofes, o seu relatório de um trabalho muito bem produzido pela comissão e de um conjunto de projetos de leis que irão tramitar na casa tratando sobre esta matéria. Então, muito obrigado à comissão e aqui demonstra mais um trabalho sério realizado pela Câmara dos Deputados. Senhor presidente, eu gostaria, em nome da bancada do PSDB, pedir para que todos os parlamentares do PSDB venham em plenário para que nós possamos votar essa proposta de emenda constitucional número 270, que estende a todos os portadores de deficiência o pagamento integral das suas aposentadorias. Emenda constitucional é essa proposta pela nossa deputada Andréa Zito, senhor presidente, da bancada do PSDB do Rio de Janeiro, e que eu solicito que regimentalmente, como autora, ela pudesse fazer uso da palavra e que Vossa Excelência pudesse convidá-la para falar da tribuna. A deputada Andréa Zito pode ir à tribuna. A deputada Sandra Rosário, com a palavra que estava anteriormente. Volto a avisar os senhores parlamentares que a votação do representante para o CNJ, que vai acontecer posteriormente, aqui é nominal também esta votação. Então peço que Vossa Excelência permaneçam no plenário. Eu me inscrevo, senhor presidente. Presidente. Deputada Sandra Rosário, por favor. Presidente, eu gostaria de também manifestar aqui o apoio do PSB a essa PEC 270, que vem a consolidar os direitos daqueles que trabalham ou que trabalharam e que por invalidez tiveram os seus proventos reduzidos. Então o nosso PSB apoia, e não somente apoia, mas convoca todos os parlamentares, deputados e deputadas do nosso partido para vir ao plenário e também fazer essa votação, dizendo sim aos aposentados por invalidez, dizendo sim pela justiça que se deve fazer a esses trabalhadores. Era esse, senhor presidente, o nosso encaminhamento. Deputado Rubens Bueno com a palavra, depois o deputado Henrique Eduardo Alves. Senhor presidente, em nome do bloco PV e PPS, nós estamos encaminhando favoravelmente a votação da PEC 270, de autoria da deputada Andréa Zito. Todos aqueles que trabalharam, especialmente as redes sociais, que deram uma contribuição muito grande, cobrando as lideranças, o deputado Henrique Eduardo Alves como líder, o deputado Eduardo, Cunha, todos trabalhando com essa mesma preocupação. Por quê? Porque o aposentado por invalidez permanente no serviço público não tinha corrigido aquilo que é natural corrigir de alguém que dedicou a sua vida ao serviço público. Por isso, não só está atrasado votar esta PEC, mas vamos recuperar em tempo a dizer que mesmo tarde está se fazendo justiça com esta PEC 270. Henrique Eduardo Alves, depois a deputada Andréa Zito aqui para falar pela liderança autora, do PSD.
Um dia eu chego a Henrique Fontana, senhor presidente. Mas, senhor presidente, eu gostaria nessa hora registrar, na hora que iniciar a votação da PEC 270, vamos construir essa vitória hoje à noite, esta casa. Mas ela foi construída pela mobilização emocionante de milhares e milhares de brasileiros que se mobilizaram de forma democrática, convincente, contagiante, nos cobrando, nos convocando, e quero agradecer aqui a todas as lideranças partidárias que se mostraram sensíveis à convocação que o PMDB começou a fazer, e a cada reunião com Vossa Excelência. Eu cobrava de Vossa Excelência e de todos a priorização para essa votação, que já veio atrasada nos seus direitos. Servidores públicos se aposentaram por deficiência física e estão amargurando perdas e perdas salariais que agora, com essa PEC aprovada, vão poder recompor a partir de agora, mas com perdas passadas significativas. Senhor presidente, pela ordem. Presidente Marcos Vaz. A justiça pode tardar, mas na noite chega. Portanto, nesta hora, a todos aqueles que nos convocaram, que nos cobraram, nós estamos aqui cumprindo o nosso dever. Essa PEC 270 foi uma obrigação que resgatamos no tempo e na história. E quero parabenizar a deputada autora, portanto, desta PEC, pela sua sensibilidade. Toda a bancada do PMDB, todos os votos do PMDB, nesta noite, com muito orgulho, enaltecendo essa luta, mas, sobretudo, a mobilização de milhares e milhares de homens e mulheres deste país. O líder Vitor Paulo. Senhor presidente, eu quero vir a esta tribuna para justamente falar acerca dessa votação da PEC 270 de 2008. É uma correção do equívoco que foi feito por invalidez dos aposentados e pensionistas do nosso país. Quero parabenizar a nobre deputada Andréa Zito pela sensibilidade, pela coerência, deputada Andréa Zito, com que Vossa Excelência tratou essa causa. A senhora fará jus a milhares e milhões de brasileiros que estão hoje ansiosos. Todas as redes sociais do Brasil foram movimentadas, foram ativadas, recebemos centenas e milhares de e-mails dessas milhões de brasileiros que foram vítimas desse equívoco feito pelo governo, pela justiça brasileira. Então, Vossa Excelência está de parabéns pela sensibilidade. Será um marco na história do mandato de Vossa Excelência, o bem que a senhora está fazendo para esses aposentados, para essas pensionistas, uma correção que certamente fará história para o Brasil. Então, eu quero convocar todos os deputados do PRB que venham ao plenário para votar. Então, a bancada do PRB votará sensivelmente a favor da PEC 270, senhor presidente. Deputada Andréa Zito com a palavra. Obrigada, presidente. Senhor presidente, colegas parlamentares, senhoras deputadas, senhores deputados, todos que nos assistem nesse momento, sem dúvida alguma, hoje é um dia muito especial para mim. Um dia onde nós, sem dúvida alguma, estaremos corrigindo uma injustiça que foi feita a esses aposentados. Muitos, sem dúvida, que estão nos assistindo, não estarão nem mesmo entendendo. Mas aqueles que sofreram a injustiça com a emenda 41, sem dúvida alguma, sabem do que nós estamos falando aqui. E na legislatura passada, quando nós apresentamos essa PEC, foi justamente buscando corrigir essa injustiça que foi feita. E houve um trâmite, graças a Deus, muito bom em relação à nossa PEC. Eu quero aqui agradecer à Comissão de Constituição e Justiça, que nós tivemos ali como relator meu colega de bancada, deputado Ricardo Trípoli, também a nossa comissão especial, que teve um trabalho imenso do nosso deputado Arnaldo Faria de Sá, que valorizou muito a nossa PEC. Eu quero agradecer o trabalho do deputado Arnaldo Faria de Sá, mas que a nossa ansiedade, na verdade, era justamente de chegarmos a esse momento, o momento de discutirmos aqui no plenário. E eu quero aqui, de coração, agradecer a cada um dos deputados que fizeram seus requerimentos, pedindo, solicitando que esse momento acontecesse. Se não fosse com esse requerimento, se não fosse com a ajuda e com a colaboração dos nossos parlamentares, essa sensibilidade, esse movimento não estaria acontecendo. Então, quero aqui agradecer imensamente
a atitude de nossos colegas. Na semana passada também quero agradecer aqui ao nosso presidente Marco Maia, porque na semana passada eu pude conversar com o deputado Marco Maia e falar com ele sobre a importância dessa... É sim, agora tá sim. Legal. Eu pude conversar com o presidente Marco Maia e pedir para que nós fizéssemos essa justiça. Ele ali assumiu um compromisso comigo de que nós estaríamos juntos, realmente trabalhando em favor dessa PEC. Logo em seguida, nós tivemos uma reunião de líderes, onde nós pudemos ver o apoio de todos. E eu quero agradecer ao meu líder, deputado Duarte Nogueira, a nossa bancada do PSDB. E aqui eu quero parabenizar as entidades, todas as entidades que fizeram esse trabalho, os sindicatos, as associações, os movimentos que representam os aposentados por invalidez. Quero aqui dizer que realmente foi muito importante o trabalho que foi feito nas redes sociais, porque esse trabalho foi um trabalho de conscientização, foi um trabalho onde os aposentados puderam passar para os seus parlamentares a importância de fazermos essa justiça. Ainda não vai vacinar. Concluindo, presidente, sem dúvida alguma, hoje, votando a PEC 270, nós estaremos mostrando para o Brasil e principalmente para esses aposentados por invalidez que eles não estão esquecidos. Nós não esquecemos dos aposentados por invalidez permanente. Nós estamos aqui lutando e eu quero desde já pedir também o comprometimento do nosso líder de governo, deputado Cândido Vacareza, para que seja votado no ano de 2012, seja logo também votado o segundo turno da nossa PEC, para que a gente possa realmente encaminhar o Senado e aí sim a justiça seja feita totalmente. Tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe a todos os parlamentares aqui presentes. Senhor presidente, deputado ACM Neto, pela liderança do Democratas. Não vou usar o tempo da liderança não, presidente. Garanto que... Senhor presidente, eu queria apenas registrar que nós estamos encerrando esse ano de 2011 com chave de ouro. Afinal de contas, estamos votando uma matéria, a PEC 270, que era uma reivindicação antiga de milhares e milhares de brasileiros. Quero repetir o que disse ontem da tribuna desta casa, que poucas vezes vi uma mobilização nas redes sociais tão grande como aconteceu na defesa da votação da PEC 270. Certamente essa nova regulamentação, esse novo tratamento para as aposentadorias por invalidez vão fazer justiça social. E é dever desta casa fazer justiça social. Eu quero dizer, presidente Marco Maia, que Vossa Excelência teve mais uma vez papel decisivo na construção desse encerramento do ano legislativo. Cumprimenta todos os líderes, inclusive pelos momentos de embate que tivemos, mas também pelos momentos que foram muito maiores de construção coletiva pelo bem do Brasil, com o espírito público que rege essa casa, superando as críticas. E veja que este ano foi um ano de pouquíssimos sobressaltos, de pouquíssimas crises internas e de valorização da imagem do Parlamento e da Câmara Federal com a sociedade brasileira. Estamos cumprindo com o nosso papel, desempenhando o nosso dever com responsabilidade, dando a resposta que o Brasil espera dos seus representantes no Parlamento Nacional. E encerramos com a votação da PEC 270, repito, fazendo justiça social. E esse sim é o verdadeiro presente de Natal que a gente oferece ao Brasil. Mesmo com algumas críticas de setores da imprensa, estamos mostrando que essa casa soube superar o corporativismo, os interesses internos e que estamos votando aquilo que é matéria de interesse nacional. Portanto, fico feliz de votarmos a PEC 270 hoje. Senhor presidente, deputado Enio Bassi, apenas justificando o voto na última votação, acompanhei a orientação do PDT. Com a palavra, o deputado Paulo Teixeira, pela liderança do PT. Presidente, eu não vou usar o tempo de líder, é apenas esse tempo de 2 minutos, para registrar 2 aspectos. O primeiro deles é a votação da PEC 270. Quero cumprimentar o deputado André Azito e quero dizer que na minha bancada, os deputados Amaury Teixeira, Policarpo, Ricardo Berzuini,
deputado Vicentinho, deputado Eudes Xavier, deputado Taumaturgo Lima, entre outros, pediram à deputada Érica Cocai a prioridade na votação desse tema, e esse tema também é um tema que ajuda a corrigir certos equívocos que vieram daquela reforma de 2003. Então, nós nos empenhamos muito e houve também muita mobilização nas redes sociais. Eu que uso muito das redes sociais, pude receber inúmeros pedidos para priorizar esse tema. Então, quero aqui colocar e registrar a importância e parabenizá-lo, senhor presidente, por ter priorizado esse tema, entre outros, para serem votados aqui nesse final de ano. E esse tema, priorizado por Vossa Excelência, é um tema muito importante. Encerrar a votação. Presidente, deputado Arnaldo Faria de Sá, para fazer uso da palavra, que é o relator da matéria. Mas eu pedi pela liderança do partido. Presidente, pela liderança do PTB, o deputado Jovair Arantes. Presidente, apenas para também, da mesma forma, elogiar e enaltecer a vontade e o desejo que Vossa Excelência, como presidente da Casa, teve, o deputado Arnaldo Faria de Sá, pelo excelente relatório, a nossa autora da PEC, Andréa Zito, e o Policarpo, para não ficar citando outras pessoas que tiveram importância na votação e na aprovação dessa PEC tão importante para o povo brasileiro. O nosso partido, o PTB, é um partido que é fechado na questão dos aposentados, é fechado na questão da CLT e a questão dos aposentados. Para o PTB é lei, não se mexe, então é causa pétrea. E o nosso deputado Arnaldo Faria de Sá tem feito um trabalho muito importante na defesa constante desses princípios que o PTB tem ao longo da sua história defendido. Então eu quero parabenizar essa casa sobremaneira pela aprovação tão importante dessa PEC 270, que vem corrigir distorções que a história do Brasil não pode deixar que continue acontecendo. Então, parabéns a todos os deputados dessa casa, aos partidos políticos pelo grande acordo de votar essa PEC hoje, e a Vossa Excelência pela condução da votação e da inserção dela na pauta de hoje. Parabéns, presidente. Essa palavra com o senhor presidente. Pela liderança do PSDB, o deputado Duarte Nogueira. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, antes de tratar o assunto que eu quero aqui trazer na noite de hoje, eu quero fazer um registro e cumprimentar ao presidente Marco Maia pela condução dos trabalhos ao longo de todo esse ano, pela maneira cordata, democrática e magistral com que dirigiu os trabalhos. Não fosse o presidente Marco Maia nos momentos de maior tensão, muitas matérias que foram aqui apreciadas, inclusive as que estão na pauta e já foram votadas ou serão votadas no dia de hoje, sequer seriam objeto da entrada em discussão e, portanto, sequer seriam votadas. Cumprimentar a deputada Andréa Zito, da nossa bancada do PSDB do Rio de Janeiro, e todos aqueles parlamentares que se concentraram de uma maneira muito determinada para que a PEC 270, que corrige uma enorme injustiça feita pela emenda 41, suprimindo a aposentadoria integral das pessoas portadoras de deficiência. Portanto, se corrige uma injustiça que havia sido feita no passado e que agora, no dia de hoje, a Câmara Federal cumpre um papel de desejo da sociedade na correção dessa distorção. Senhor presidente, nessa votação e nas anteriores, votei com o meu partido, o PSD, senhor presidente. Deputado Arnaldo Faria de Sá, para falar como relator, depois do deputado Arnaldo Faria de Sá, vamos encerrar a votação. Obrigado, senhor presidente. Eu queria agradecer, primeiramente, Vossa Excelência, como presidente, que garantiu a inclusão na pauta da PEC 270, extremamente importante que possamos definir essa matéria depois de 2 anos em que nós estamos com essa matéria pronta na comissão especial, registrar o trabalho da deputada Andréa Zito, autora da PEC, deputado Oswaldo Reis, presidente da comissão especial que tratou essa matéria, deputado Eduardo Cunha, que trabalhou
no sentido da emenda aglutinativa, deputado Henrique Eduardo Alves, que ajudou na costura, líder do Democratas, ACM Neto, deputado, líder do PSDB, Eduardo Nogueira, e todos os demais líderes que trabalharam no sentido de permitir que a gente pudesse incluir essa matéria. Também deputado Amaury Teixeira, do PT, que trabalhou muito para que essa matéria desse a pauta, e sem dúvida nenhuma nós estamos corrigindo uma grave distorção da emenda 41, que acabou com a integralidade e a paridade da aposentadoria por invalidez. Aquele que se aposenta por invalidez numa condição de risco no serviço público acaba perdendo a integralidade. Queremos recuperar essa integralidade. Havia uma postura do governo contra a sua retroatividade. Retiramos a retroatividade, que poderá ser buscada em outra instância, sem dúvida nenhuma. Quero também deixar registrado o trabalho do Fórum São Paulo, iniciado pelo Sindifisco, que permitiu uma grande mobilização de São Paulo, que culminou aqui com um grande encontro no Auditório Petróleo Portela, em agosto, juntamente com o pessoal do Mozart. Sem dúvida nenhuma, toda essa mobilização permitiu que a gente pudesse votar a PEC 270, da qual sou o relator. E, sem dúvida nenhuma, conheço todas as dificuldades de vários aposentados que passam hoje penúria por causa da aposentadoria com base na emenda 41, sem a sua integralidade, aposentando pela proporcionalidade e, o pior de tudo ainda, perdendo a sua paridade. Mas esse movimento iniciado pelo Fórum São Paulo das entidades públicas começou com a PEC 270 e também com a PEC 555. Queremos votar no ano que vem ao segundo turno da PEC 270 e queremos poder votar a PEC 555 para acabar com essa contribuição odiosa para nada de quem já é aposentado. Tenho certeza, presidente Marco Maia, que graças à sua determinação e à sua vontade, nós tivemos a oportunidade de trazer essa PEC para votação. Não é o texto que eu queria, que pudesse garantir também a retroatividade, mas não tem problema. É um paradigma a partir da promulgação dessa emenda que estará valendo. E a partir daí teremos a oportunidade daqueles que não forem atendidos na sua retroatividade reclamarem essa condição em uma instância judicial. Mas o grande fato e o grande momento é que esta casa encerra com chave de ouro os seus trabalhos votando a PEC 270. Parabéns, presidente Marcos Maia. Muito obrigado, deputado Arnaldo Faria de Sá. Nós vamos encerrar a votação. Está encerrada a votação. Só pedindo para consolidar. Encerrada a votação. Sim, 401, total 401. Unanimidade. Nenhum voto não. Fazia horas que eu não vi uma votação com este grau de unanimidade. Unanimidade. Então, está aprovada a emenda, prejudicadas as demais proposições. A matéria retorna à comissão especial para elaborar a redação para o segundo turno, que nós iremos realizar no mês de fevereiro do próximo ano. Senhor presidente, eu só para tentei registrar, votar, não consegui. Uma votação histórica por unanimidade que há muitos anos eu não vejo nessa casa. Parabéns, deputado. Pedir para consolidar a votação, senhor presidente. Votação. O projeto de resolução número 103 de 2011 da... Deixa eu justificar aqui, senhor presidente. Deputado Heleno Silva, na votação anterior, votou de acordo com a direção do PRB. Deputado Afonso Ram, votei com o Partido Progressista na votação anterior. Chico Alencar. O deputado Marcelo Matos votou com o PDT na última votação. Senhor presidente, em votação o requerimento. É para falar contra. Senhor presidente, o deputado Nilton Capixaba votou a votação anterior de acordo com a orientação do partido. Senhor presidente, deputado Vicente Cândido votou com o partido na votação anterior. O deputado João Arruda, na última votação, votou com o partido. Senhor presidente, deputado Salvador Zimbaldi votou com o partido nas votações anteriores. Senhor presidente, o deputado Ivanir Ribeiro votou nas votações anteriores com a sua bancada. Muito obrigado. Antes de Vossa Excelência, a deputada Fátima, que estava há horas aqui escrita querendo falar. Pois é, senhor presidente, eu quero só, e no mais, senhor presidente, dizer que hoje foi um dia muito importante com a aprovação da PEC 270, justiça para
os aposentados. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente. Carmen, que já estava escrito até, depois disso nós vamos votar a comissão representativa do Congresso Nacional. Obrigada. E vou encerrar logo depois a sessão. Apenas para registrar. Deputada Carmen Zanotto, por favor. Obrigada, senhor presidente. Primeiro destacar a votação da nossa PEC 270, que com certeza absoluta todos os servidores públicos que porventura tenham se afastado por invalidez permanente têm hoje o seu direito reconhecido. Também, senhor presidente. Presidente, apenas, deputado Jair Martins, apenas para registrar, votou de acordo com a orientação do partido, inclusive do Conselho Nacional de Justiça, e também apoiando o nome do doutor Emanuel. Muito bem. Está encerrada a ordem do dia. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando sessão ordinária para amanhã, quinta-feira, 15 de dezembro, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia. Debates e trabalho de comissão. Lembro que haverá sessão do Congresso Nacional às 10 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação de projetos do Congresso Nacional. Está encerrada a sessão.